Senhoras e senhores, boa noite. A Universidade do Estado de Santa Catarina tem a honra de dar início à solenidade comemorativa dos 60 anos do Centro de Ciências Humanas e da Educação, FAED. Passaremos agora à apresentação do vídeo alusivo aos 60 anos da FAED. FAED, Centro de Ciências Humanas e da Educação. O Centro de Ciências Humanas e da Educação, FAED, unidade de ensino considerada o marco inicial da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, sendo uma das primeiras faculdades de educação do Brasil. Há 60 anos, o Centro de Ensino é referência na área de educação e das ciências humanas, ofertando os cursos de Biblioteconomia, bacharelado, Geografia, bacharelado e licenciatura, História, bacharelado e licenciatura e Pedagogia, licenciatura. O Centro também oferece o curso de Biblioteconomia na modalidade à distância. O Centro conta com uma excelente infraestrutura física e tecnológica para abrigar as atividades de ensino, pesquisa, extensão e administrativas. O prédio é equipado com sala de aula, auditório, laboratórios e núcleos de estudos e pesquisas em todas as áreas, que garantem materiais e equipamentos de ponta para uso da comunidade acadêmica. A FAED conquistou reconhecimento nacional e internacional por suas pesquisas, abrigando 5 programas de pós-graduação de excelência. Programa de Pós-Graduação e Educação, PPGE, com mestrado e doutorado. Programa de Pós-Graduação em História, PPGH, com mestrado e doutorado. Programa de Pós-Graduação em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Socioambiental, PPGPlan, com mestrado e doutorado. Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação, PPGInfo, com mestrado profissional, e integra o mestrado profissional em Ensino de História em Rede, Profistória. A FAED conta com um corpo de técnicos universitários qualificados que garantem o suporte às atividades administrativas e um corpo docente formado em sua grande maioria por pesquisadores e doutores, reconhecidos em suas áreas de atuação, garantindo uma formação acadêmica altamente qualificada. A FAED está presente na comunidade por meio de programas de extensão, atividades de ensino, estágios curriculares, formação de professores para a educação básica, parcerias com instituições públicas e privadas, escolas, bibliotecas e movimentos sociais. O Centro tem como missão produzir conhecimento e formar cidadãos críticos, por meio da excelência no ensino, na pesquisa e na extensão, visando a transformação e desenvolvimento de uma sociedade plural. Para compor a mesa de honra desta cerimônia, convidamos as seguintes autoridades: a professora doutora Letícia Sequinato, pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, neste ato representando o magnífico reitor da UDESC, professor doutor Dilmar Bareta. Diretor-geral do Centro de Ciências Humanas e da Educação, professor doutor Celso João Carminati. Presidente do Conselho Estadual de Educação, professor Oswaldir Ramos. Professor doutor Adilson de Ângelo, presidente da comissão organizadora dos 60 anos da FAED.
a professora doutora Marileia Maria da Silva, chefe do Departamento de Pedagogia, representando o primeiro curso da FAED e os atuais departamentos. O acadêmico Caio Martins, estudante do curso de Biblioteconomia, representando os centros acadêmicos da FAED. Temos diversos lugares aqui na frente, por favor, quem estiver lá no fundo, fique à vontade para chegar aqui e tomar seu lugar. Registramos ainda a presença nesta solenidade dos excelentíssimos senhores e senhoras, o pró-reitor de extensão da UDESC, professor Alfredo Balduino dos Santos, o pró-reitor de planejamento, Alex Fabrim, o diretor de administração da FAED, Guilherme de Medeiros, a diretora de ensino de graduação da FAED, professora doutora Julice Dias, a diretora de extensão, cultura e comunidade da FAED, professora doutora Rosa Elizabeth Milite Martins. O diretor de pesquisa e pós-graduação da FAED, professor doutor Emerson César de Campos. O diretor-geral do Centro de Ciências Agroveterinárias, a UDESC, professor André Thaler Neto. O diretor-geral do Centro de Artes, a diretora Daiane Dordetti. A diretora-geral do Centro de Ciências da Saúde e Esporte, professora Suzana Pereira. O diretor-geral do Centro de Educação à Distância, Vera Marques. A senhora Giovana Poeta, representando a deputada estadual Luciane Carminati. O professor Francisco Canela, representando o coordenador da PPG-Plan, Samira Calcache. Professora Cléia Demétrio Pereira, diretora de extensão do SEAD. Agradecemos a presença dos chefes de departamento, coordenadores de programas de pós-graduação, chefes de setores, professoras, técnicos, universitários, alunos, egressos, homenageados, convidados de todos que partilham conosco esta noite muito especial. FAED 1963-2023. Neste ano de 2023, nosso Centro de Ciências Humanas e da Educação, FAED, está em festa. Comemoramos 60 anos de história, rememorando as pessoas e suas trajetórias, desde a fundação do Centro, em 1963, até nossos dias, incluindo a criação dos cursos de graduação e de pós-graduação, os servidores, as docentes, os docentes técnicos administrativos, os estudantes e os egressos formandos e profissionais que nele atuaram e ainda atuam. Num contexto de desafios para as instituições públicas, chegamos à maturidade, com o melhor da produção e socialização do conhecimento nas áreas dos cursos do Centro, o que é para todos e todas a razão de grande orgulho, já que se pode considerar, sem exagero, um efeito histórico e uma marca indelével na vida da sociedade catarinense. Com atuação em instituições públicas e privadas, como escolas, creches, bibliotecas, museus, arquivos históricos, universidades, empresas, os profissionais e as profissionais graduados e pós-graduados pela UDESC e FAED são reconhecidos pela sua excelente formação. E essas são as melhores expressões do nosso trabalho, tanto no ensino quanto na pesquisa e na extensão. Uma sociedade se democratiza à medida que os conhecimentos e saberes são discutidos, socializados e compartilhados, numa relação de compromisso para a melhoria da vida das pessoas. Assim tem sido a UDESC e FAED nesses seus 60 anos. Valores como ética, reconhecimento e respeito às diferenças e à diversidade, liberdade de expressão e pluralidade de ideias têm constituído o nosso sentido de ser e existir. Isso tem exigido de todos muitos esforços enquanto coletividade, nas discussões, proposições e na defesa de alternativas que venham fazer frente às ações conjuntas de uma universidade pública e de um Centro de Ciências Humanas e da Educação, com a oferta dos cursos gratuitos com excelência na sua qualidade e socialmente referenciados. Os espaços de representação e discussão dos assuntos da comunidade acadêmica vêm se ampliando. A vida coletiva exige diálogo, sendo este um dos pilares fundamentais da democracia, do compromisso com o fortalecimento dos espaços públicos em prol de objetivos comuns,
para bem atender a população, a história do centro e das pessoas que nele trabalham, estudam e convivem, os cursos de graduação e de pós-graduação, a pesquisa e a extensão, que formam excelentes profissionais, os espaços coletivos de trabalho, a capacidade de viver juntos, as individualidades, as sociabilidades, para lutar por um mundo melhor. Nos entrelaçam, nos congraçam e nos mostram a importância de respeitar as diferenças que nos tornam seres mais humanos, mais sensíveis e conscientes de nosso compromisso com todos e todas. A gestão da FAED 2021-2025 tem se pautado pelo planejamento, pelo acolhimento, na proposição de melhorias de infraestrutura e sustentabilidade, pela formação e gestão de pessoas, pela participação, diálogos e representação, pela inclusão, permanência estudantil, pela integração e pela comunicação, transparência de gestão e compromisso social. Centro de Ciências Humanas e da Educação deseja homenagear pessoas e instituições que, ao longo desses 60 anos, dedicaram seu trabalho e prestaram valiosa contribuição para a sociedade e para a história da FAED. Desde 1963, a FAED teve sua gerência um total de 18 diretores e diretoras gerais. A dedicação desses profissionais, juntamente com o corpo docente e técnico, foi a marca para a criação e consolidação como centro de ensino, pesquisa e extensão de excelência, reconhecido atualmente em nossa sociedade. Neste momento, homenageamos 10 destes diretores e diretoras que dedicaram parte de suas vidas na construção da história da FAED, atuando como docentes e gestores. Convidamos a professora Terezinha Isabel Manso Muniz para receber a homenagem da pró-reitora, professora Letícia Sequinato. Professora Terezinha Isabel Manso Muniz foi diretora-geral da FAED de 1976 a 1982 e docente no curso de Biblioteconomia. Convidamos a professora Maria da Graça Soares para receber a placa de homenagem do diretor-geral da FAED, professor Celso João Carminati. Professora Maria da Graça Soares foi diretora-geral da FAED de 1993 a 1997 e docente do Departamento de Geografia. Convidamos o professor Osni Mazon de Biasi para receber a homenagem do diretor-geral da FAED, professor Celso João Carminati. Professor Osni Mazon de Biasi foi diretor-geral da FAED de 1997 a 2011 e docente do curso de Pedagogia. Na sequência, convidamos o professor José Carlos Sequinel para receber a homenagem da pró-reitora, professora Letícia Sequinato. Professor José Carlos Sequinel foi diretor-geral da FAED de 2001 a 2002 e de 2004 a 2005 e docente do Departamento de Pedagogia. Convidamos a professora Ivonir Terezinha Henrique
para receber a placa de homenagem do diretor-geral da FAED, professor Celso João Carminati. Receberá a homenagem pela professora Ivonir, a professora Ana Maria Pereira, docente do Departamento de Biblioteconomia. A professora Ivonir Terezinha Henrique foi diretora-geral da FAED de 2003 a 2004 e docente do Departamento de Biblioteconomia. Convidamos o professor Jarbas José Cardoso para receber a homenagem da diretora de ensino da FAED, professora Julice Dias. O professor Jarbas José Cardoso foi diretor da FAED de 2005 a 2009 e ainda atua como docente do Departamento de Pedagogia. Convidamos a professora Marlene de Faveri para receber a homenagem do diretor-geral da FAED, professor Celso João Carminati. Professora Marlene de Faveri foi diretora-geral da FAED de 2009 a fevereiro de 2012 e foi docente do Departamento de História. Convidamos o professor Emerson César de Campos para receber a homenagem da pró-reitora, professora Letícia Sequinato. O professor Emerson César de Campos foi diretor-geral da FAED de 2013 a 2017 e atua como docente do Departamento de História. Convidamos a professora Julice Dias para receber a homenagem do diretor-geral da FAED, professor Celso João Carminati. A professora Julice Dias foi diretora-geral da FAED de 2017 a 2021 e atua como docente do Departamento de Pedagogia. Convidamos o professor Celso João Carminati para receber a homenagem da pró-reitora, professora Letícia Sequinato. O professor Celso João Carminati é docente do Departamento de Pedagogia, tomou posse em 2021, sendo o atual diretor-geral. Chegar aos 60 anos como um centro de educação consolidado só foi possível graças ao competente quadro docente que passou pelo centro neste período. Neste momento, homenageamos a última docente a se aposentar na FAED, como forma de homenagear todos e todas os aposentados e aposentadas. Convido a professora Márcia Ramos de Oliveira para receber do diretor-geral de Pesquisa e Pós-Graduação, professor Emerson César de Campos, a homenagem representando todos os docentes aposentados da FAED. A professora Márcia foi docente do Departamento de História e aposentou-se em 2023. Em 2023, a FAED conta com um corpo docente com 88 professores e professoras. Neste momento, a FAED presta homenagem ao seu corpo docente, na pessoa da primeira professora que tomou posse na última década da FAED. Convido a professora Daniela Câmara Pizarro para receber da diretora de ensino, professora Julice Dias, a homenagem representando todos os docentes da FAED.
Professora Daniela Câmara Pizarro atua no Departamento de Biblioteconomia e ingressou na FAED em 2014. A FAED conta atualmente com 43 técnicos universitários. Chegou o momento de homenagear essas pessoas que, com dedicação e compromisso, integram o cotidiano dos setores administrativos da FAED. Neste momento, a FAED presta homenagem ao seu quadro técnico, na pessoa do primeiro técnico universitário que tomou posse na última década. Convido o técnico universitário Eduardo Antônio Angeloni para receber da diretora-geral de Extensão, professora Rosa Elizabeth Militz Martins, a homenagem em nome de todos os técnicos universitários da FAED. Eduardo Antônio Angeloni ingressou na FAED em 2013 e atua na direção de extensão. A FAED conta hoje com a importante colaboração de profissionais terceirizados, que atuam na manutenção, limpeza, copa, segurança e recepção. Por isso, neste momento, presto homenagem ao seu quadro terceirizado. Convidamos Eleonês Walker, a Nina, para receber do diretor de administração, Guilherme de Medeiros, a sua homenagem. Eleonês Walker, conhecida como Nina, é uma das vigilantes do centro e começou a atuar na FAED em 2012. A colação de grau da primeira turma formada pela FAED aconteceu no dia 2 de dezembro de 1967, relembrando esse importante marco na história do centro. Convido Mara Coelho de Souza Lago, egressa da primeira turma formada pela FAED no ano de 1967, para receber do professor Celso João Carminati a sua homenagem. Mara Coelho de Souza Lago é egressa da primeira turma do curso de Pedagogia. A FAED formou mais de 7.000 profissionais nas últimas 6 décadas e, neste momento, presta homenagem aos egressos desses 60 anos de ensino superior. Convido Luiz Felipe Souza Barros de Paiva, egresso da última década, formado pela FAED, para receber do diretor-geral de pesquisa, professor Emerson César de Campos, a homenagem representando todos os egressos da FAED. Luiz Felipe Souza Barros de Paiva se formou no curso de História no ano de 2017. Em 2023, a FAED conta com um corpo discente na graduação e pós-graduação de aproximadamente 1.300 estudantes. Neste momento, a FAED presta homenagem ao seu corpo estudantil. Convido o Tiago Paulino Ribeiro Lopes para receber da diretora de extensão, professora Rosa Elizabeth Militz Martins, a homenagem representando os estudantes da FAED. Tiago Paulino Ribeiro Lopes é acadêmico do curso de Licenciatura em Geografia.
Nos últimos anos, a FAED tem contato com parcerias fundamentais para as áreas de ensino, pesquisa e extensão. Assim, homenageamos agora algumas destas instituições parceiras, que tanto enriquecem a formação oferecida neste centro de ensino. Convido a senhora Camila Porciúncula, diretora da Escola Básica Municipal Beatriz de Souza Brito, para receber do diretor-geral, professor Celso João Carminati, a sua homenagem. Convido o senhor Sandro Livramento Machado, assessor de direção, representante da Escola Básica Estadual Leonor de Barros, para receber da diretora de extensão, professora Rosa Martins, a sua homenagem. Convido Maria Emilce Alves, representante do Núcleo de Educação Infantil Municipal, RACES, para receber do professor Adilson de Ângelo a sua homenagem. Convido a senhora Cleonice Schmidt, representante da Biblioteca Pública de Santa Catarina, para receber da diretora de ensino, professora Luíse Dias, a sua homenagem. Como parte constitutiva da FAED, o IDCH, Instituto de Documentação e Investigação em Ciências Humanas, foi agraciado por coleções provenientes de doações particulares, que contribuíram para a diversificação do acervo. Assim, é com muita alegria que homenageamos essas pessoas que muito generosamente confirmaram seus acervos para este importante instituto. Convido Paulo Sérgio Miguel, filho da senhora Egle Malheiros, para receber da coordenadora do IDCH, professora Fernanda de Sales, essa homenagem que se estende também à memória do senhor Salim Miguel. Convido Maria de Fátima Piazza, filha do senhor Walter Piazza, para receber do diretor-geral, professor Celso João Carminati, a homenagem póstuma. Convido a pró-reitora de pesquisa e pós-graduação da UDESC, professora Letícia Sequinato, para a sua saudação.
Boa noite a todos e a todas. Que grande honra e alegria estar presente nesta linda comemoração dos 60 anos do Centro de Ciências Humanas e da Educação, a FAED. Neste ato, representando o magnífico reitor, professor Dilmar Bareta, saúdo o digníssimo diretor-geral da FAED, professor Celso Carminati, e em seu nome cumprimento toda a mesa, já posse nominada, e cumprimento também a todos e todas aqui presentes, os reitores de exercícios anteriores, diretores e diretoras gerais dos demais centros da UDESC, os diretores assistentes do Centro FAED, dos demais centros que estão presentes também, todos os demais docentes, estudantes, egressos, servidores, técnicos, terceirizados. Que linda homenagem aos 60 anos da FAED. Meu muito obrigada por todos estarem presentes aqui. Ao saudar a todos, também parabenizo ao Centro pela organização deste lindo evento. O mesmo marca a história da FAED. Não somente marca a história da FAED, professor Carminati, mas sim traz a história para a comunidade acadêmica da instituição e para a sociedade, e que maravilha a história da FAED. A FAED é a célula embrionária que fez nascer esta universidade, a Universidade do Estado de Santa Catarina. Somente a partir do nascimento da FAED, em 1963, constituindo-se a primeira do gênero no Brasil, amparada pela Lei de Bases de 1961, é que a UDESC foi originada, em 1965. E foi criando ramos em todas as regiões de Santa Catarina, atendendo a praticamente todas as áreas e demandas da sociedade catarinense. Hoje são 13 centros de ensino, 60 cursos de graduação, 50 cursos de mestrado e doutorado, outros 15 novos cursos de mestrado e doutorado aprovados pela instituição e hoje em análise pela CAPES, e outros tantos outros cursos de especialização que também são ofertados. Quero ir um pouco além. A FAED não foi um marco apenas para a UDESC, foi marco para o Estado. A criação do Centro de Estudos e Pesquisas Educacionais, CEP, em 1963, marcou a inflexão do pensamento sobre a realidade catarinense, que fundamentou a realização de pesquisas e o planejamento em educação. Demarcou e configurou o campo educacional em Santa Catarina na década de 60. Em 1964, entra então em funcionamento o curso de pedagogia. É um pouco da história. Desde a sua fundação, em 1963, o centro, hoje na sua maturidade, como já colocado aqui também, contribuiu com o melhor do ensino, da pesquisa e também extensão. Apresentam o melhor da produção e da socialização dos conhecimentos nas áreas dos cursos de graduação presenciais do centro, que já foram colocados aqui também, mas gostaria de enfatizar novamente: biblioteconomia, geografia, história e pedagogia. E à distância, biblioteconomia. E também os cursos de pós-graduação nas áreas de história, educação, planejamento territorial e desenvolvimento socioambiental e gestão da informação. Profissionais de ciências humanas e da educação são fundamentais na construção de um Estado e de um país mais crítico e voltado para as questões sociais e de inclusão. A formação qualificada promovida por este centro, semeada por este centro a inúmeros educadores da rede básica, contribui significativamente
com o estado de Santa Catarina e com reflexos para todo o Brasil. Tenho muito orgulho de estar aqui hoje comemorando 60 anos deste centro, que é o marco do nascimento da nossa UDESC. Merece uma grande salva de palmas todas as pessoas que estiveram na história da FAED e que estão fazendo a história da FAED. Meu muito obrigada. Convido nosso anfitrião, diretor-geral da FAED, professor Celso João Carminati, para o seu pronunciamento. Vamos dar uma quebradinha no protocolo e convidar o professor Oswaldir, né, aqui representando o Conselho Estadual de Educação, para a sua saudação à FAED pelos seus 60 anos. Boa noite a todas e a todos. Quando o Celso me convidou para fazer a fala, eu comentei rapidamente com ele que eu gosto muito de falar quando eu trago meu improviso por escrito. Então, mas é uma satisfação muito grande poder estar aqui nesta noite. Eu quero, primeiramente, cumprimentar a pró-reitora, professora Letícia, nosso diretor da FAED, professor Celso, e os demais membros da mesa. O Conselho Estadual de Educação também, em 2022, completou 60 anos de história. Quando eu estava vindo para cá, eu lembrei exatamente disso. FAED e Conselho Estadual de Educação têm uma história muito semelhante. Tão semelhante, professora Adélia Massaro, minha querida ex-conselheira do Conselho. E por que eu falo ex-conselheira do Conselho e a história da FAED, ela se interliga com o Conselho? Porque aqui eu vejo e lembro vários conselheiros do Conselho Estadual de Educação. E eu começo por Oswaldo Ferreira de Mello. Ele foi o primeiro diretor da FAED e também fez parte da primeira turma do Conselho Estadual de Educação em 1962. Aníbal Nunes Pires, professor, saudosa memória, Nilson Paulo, figura ilustre. E eu quero também aqui, professora, fazer uma saudação ao nosso querido e eterno professor Walter Fernando Piazza. Quando eu vi a senhora recebendo a homenagem, lembrando do professor Walter Fernando Piazza, isso não tem preço, né? Porque hoje o que nós estamos fazendo aqui, na verdade, é um encontro de amigos, né? As histórias, muitos aqui têm muita história para contar, e se nós fôssemos ouvir cada história que percorreu ao longo desses 60 anos da FAED, e teremos muitos. Como é bom quando a gente conhece uma universidade que tem 500, 100, 900 anos, 1000 anos, né? Com certeza, a UDESC e a FAED, elas terão, indiscutivelmente, uma perenidade semelhante. E a FAED, como eu falei, ela se mistura, e mistura mesmo, não mistura só com o Conselho, ela faz parte total e absoluta da educação catarinense. Eu perguntava ainda há pouco para o professor Celso, né, quantos diplomas, né, quantos passaram pela FAED? E ele me falou algo ao redor de 20 mil, entre graduação, especialidade e mestrado e doutorado. E hoje, curiosamente, quando eu estava saindo do Conselho, eu passei assim, alguns colegas, eu assim, quem aqui
é oriundo da FAED? 1/3. Vocês acreditam nisso? Isso prova, né, o quanto a importância da FAED no sistema educacional catarinense. E para provocar, talvez, concluindo, professor Celso, nós temos grandes desafios pela frente. E o maior desafio que nós temos nesse momento é com o nosso ensino médio. Todos estão acompanhando toda a discussão, questão que envolve reavaliação, enfim, consulta pública, que hoje está em curso, né? Mas um dos fatores, fazendo só um parênteses, em relação à implementação desse novo ensino médio, professora Julice, que tem nos ajudado muito no Conselho Estadual de Educação, inclusive na elaboração de resoluções. Paralisação, interrupção da implementação do ensino médio, o Conselho Estadual de Educação em Santa Catarina ele não seguiu essa orientação. Então, nós mantemos com a implementação do novo ensino médio. Por outro lado, um dos fatores que nós temos consciência absoluta, que passa pela formação docente, né? Então, fica aqui a nossa solicitação no sentido, né, que o que nós fizemos ao longo destes 60 anos possa ser multiplicado agora, para que a nossa educação básica continue a ter a atenção devida e que seja efetivamente aquilo que toda a sociedade espera de todos nós. Parabéns à FAED, parabéns a todos os diretores, reitores que construíram. E é tão bom, né? O Celso ainda há pouco estava falando para mim, já está pensando que vai fazer aquilo, fazer lá na frente, fazer aquilo. Isso prova que nós estamos vivendo 24 horas por dia a FAED e a educação catarinense. Parabéns a todas e a todos, e foi uma grata satisfação estar aqui convivendo com todos vocês nesse momento. Professor Segnel, prazer revê-lo. Obrigado. Com a palavra, então, o diretor-geral da FAED, professor Celso João Carminati. Obrigado. Bem, boa noite. Eu costumo dizer, boa noite. Isso. Quando eu estou aqui, não tem voz fraca, né? Nós somos fortes. E essa noite é uma noite muito especial, é uma noite de carinho, uma noite de emoção, é uma noite de alegria, poder encontrar, poder ver, poder conhecer pessoas novas. E eu prometi a mim mesmo que não ia falar muita coisa, e não vou falar, quem me conhece sabe que eu falo e gosto de falar, mas que nós temos um bolo para depois comermos na saída, né? Preparamos um bolo, um docinho para a nossa boquinha, e então vou iniciar dizendo algumas coisas brevemente. Agradecer a presença, cumprimentar as autoridades da mesa, professora Marileia, chefe do Departamento de Pedagogia, professora Letícia, pró-reitora de Pesquisa e Pós, representando o magnífico reitor, professor Oswaldir, presidente do Conselho, querido professor Adilson, amigo, presidente da comissão que organizou tudo isso aqui. Eu só estou nervoso, mas foi tudo ele que fez. Ele e a comissão, a quem eu agradeço prontamente por todo o esforço e por todo o trabalho. Saudar o Caio, nosso eterno representante estudantil. Caio não vai se formar, tá? Caio vai ficar aqui. Caio vai ficar aqui, é nosso patrimônio. Não, vamos liberar ele vai se formar esse ano, sim, com certeza. Então, Caio do curso de Biblioteconomia, representando todos os estudantes. Então, gostaria de cumprimentar a todos e a todas que foram homenageadas aqui nessa noite. Que bonito, que alegria, que emoção. Ex-diretoras, ex-diretores, docentes, técnicos e técnicas, professora Amara, primeira turma, né? Quem diria, que coisa maravilhosa.
A gente ter aqui a presença das primeiras turmas. Todos os anos, quando nós fazemos, né, festas maiores, a gente traz representantes, e a professora Mara foi muito bem indicada pela professora Zenir, que está por aí, não tinha recebido nenhuma homenagem, então fizemos jus a essa homenagem. E a todos os terceirizados desse centro, a professora, a servidora Nina recebeu a homenagem em nome deles todos, e eles sabem o carinho que nós temos diuturnamente e o reconhecimento que nós temos pelo trabalho visível e muitas vezes invisível, e também espizinhados muitas vezes, mas nós fazemos um trabalho sempre de humanização, de inserção e de relações humanas para que possamos todos nós convivermos nesse espaço muito bem. Então, agradecer a presença de vocês todos, dizer que é uma alegria, é uma emoção. A minha equipe de gestão, professora Julice, professor Emerson, professora Rosa, Guilherme, a todos os diretores de todos os centros que nos visitam, em nome dos meus diretores, digo meus porque até 2025 eu mando neles, brincadeira, eu saúdo todos e todas as diretoras de todos os centros, aqui a professora Daiane do CEARTE, professor André, que veio de Lages, eu não acreditei quando ele disse, estou indo. André, você mora no meu coração. Todos, professora Vera, eu não a vi ainda, mas está por aí. Aqui, querida, professora Vera, a Suzana, lá no fundo, os pró-reitores, as pró-reitoras, aqui está Balduino, aqui está Alex, todas as autoridades da instituição, professores e professoras, chefias de departamento. Eu não trabalho sozinho. Só acontece isso porque as pessoas fazem juntas, porque as pessoas pegam junto, as pessoas abraçam. Obviamente que meu dedo está em tudo, está em tudo. É visível e invisível, mas eu acompanho todas as coisas. E me entristeço quando não dá certo, mas confesso que na maioria das vezes dá sempre certo. Então é uma alegria muito grande. A equipe de comunicação, Carol, Cauê, sentados aqui na minha frente, né? Patrícia, que trabalha comigo no gabinete da direção, Karine, que está por aí também, está lá atrás, está escondidinha lá, faz os apoios. E Gi, quem mais? Gi, todo o grupo que cotidianamente trabalha conosco, Everton, eu não estou conseguindo ver todos, que fazem o dia a dia dessa FAED, as secretarias e todos os setores. Vocês são pessoas maravilhosas, vocês são pessoas fundamentais nesse nosso processo. E nessa nossa festa, nós organizamos 3 momentos importantes que vocês viram lá na entrada. Nós intitulamos Pessoas, Momentos e Espaços, para tentar mostrar um pouco daquilo que é a síntese desse centro. Nem todos estão em todos os momentos, mas eles são representativos e significativos. Então, aqueles que não se viram, né, também fazem parte dessa história, porque para poder organizar isso tudo é sempre muito difícil. Mencionar também todos os estudantes, mencionar também todos os coordenadores e coordenadoras dos programas de pós-graduação. Vejo aqui o professor Lorival, que representa o PPGE, o professor Canela, que representa o PPG Plan, e todos, PPG Info, a professora Dani, enfim, são essas pessoas que fazem o cotidiano desse centro, o cotidiano das atividades, e digo, não só teoricamente, praticamente, a Fernanda do IDCH, e o IDCH mora no nosso coração, viu? Esses movimentos que nós fazemos de relação com a sociedade são sempre movimentos de afetos e de relações de crescimento, de relações de fortalecimento dos nossos vínculos. Esses acervos doados pelas famílias, a família do Salim Miguel, do professor Salim Miguel e da Igle Malheiros, do professor Walter, o acervo da ditadura, que nós também temos, que tem pesquisadores, esses arquivos ainda não estão liberados ao público, apenas para consulta com autorização judicial. E muitos outros, vocês fazem parte dessa história, vocês são, vejam, as famílias doarem isso para uma universidade, a sua vida privada,
de pessoas que foram históricas, isso é muito forte, é muito significativo. E nós temos um carinho muito grande e um cuidado muito grande, tenho certeza disso. Tenho certeza disso. Então, sempre é muito bom relembrar tudo isso. Hoje à tarde estava aqui com o professor Adilson, uma coisa ou outra, etc. Eu subo lá para a nossa sala, aí tinha um professor me esperando. Eu olhei, olha, professor Jarbas, cadê professor Jarbas? Professor Jarbas, ali, professor Sérgio Schmitz. Professor Sérgio Schmitz estava me esperando lá para conversar um pouco. Disse, veio para a festa, professor, disse, ele não vou poder ficar. E veio me trazer um texto que ele nem lembrava que tinha escrito sobre a gênese da Faculdade de Educação. E que não está nos anais, e me deu esse texto. Não está nos anais dos 50 anos e em nenhum outro local, porque alguns alunos foram pedir, não sei por que razão. E ele dizia algumas coisas para mim, que a relação entre a FAED e o CEP e o Conselho Estadual de Educação era muito forte. E foi o Conselho Estadual de Educação que criou isso, que criou a FAED dentro do PLAMEG, que era um plano de metas do governo, né? E que detectou no Estado algumas necessidades. Senhora Adélia, a vejo agora aqui, que bom vê-la, aos poucos vou vendo as pessoas e podendo nominá-las, que alegria. As instituições, as escolas. O maior carinho que nós temos pelas escolas, pelas creches, pela biblioteca pública, que são nossas parceiras, as empresas com quem nós temos também parcerias, o terceiro setor, as ONGs, cotidianamente vivemos isso aqui. A Escola Beatriz, né? Longa história com a Escola Beatriz, o NEIM Assis. Se fôssemos mencionar, né, a Escola Leonor, que foi aqui também homenageada, se fôssemos mencionar, professora Dilson, todas as creches que nós tivemos trabalho, né, que vocês, particularmente os professores da educação infantil, os professores do estágio, que são recebidos nas escolas, que são recebidos nas creches, que são recebidos cotidianamente nas instituições. Isso é uma coisa invisível que a sociedade, às vezes, não consegue mensurar e não consegue valorizar. Mas quem está aqui no cotidiano sabe da necessidade do tempo. O tempo para agendar, o tempo para pensar, o tempo para articular, o tempo para fazer. E disso tudo se produz ciência, disso tudo se produz conhecimento, se produz resultado. Agradecer também à orquestra do SEARTE, Daiane, pela importante apresentação dessa noite. Professor Titon, vou trazer ele para a FAED, tá? Professor Titon é uma grande figura. Essas pessoas fazem a instituição, representam a instituição na sociedade, não é? E fazem com que a gente seja mais, com que cada um de nós possa ser um pouco mais. Os diretores gerais, agora gostaria de lembrar, em alguns momentos, os diretores gerais, do seu início, foram fundamentais para a construção das primeiras pedras, de colocar os primeiros tijolos, fechar essa estrutura inicial, que são as pessoas que estão construindo e que estão fazendo. Então, lembrar os que estão aqui presentes, né? Todos os que antecederam lá no início, antes dos anos 2000, depois dos anos 2000 e agora mais recentemente. Professor Sequinel, a sua importância, nosso reconhecimento. Professor Jarbas, a sua importância, o nosso reconhecimento. Os diretores, colegas que estão aqui, obviamente, e todos os demais diretores. Lembro muito bem quando fui diretor de ensino do professor Jarbas, em 2005, 2006, e nós vivíamos naqueles espaços apertados da FAED lá do centro, e queríamos um espaço maior, e foi o professor Jarbas quem fez esse papel fundamental de colocar em prática um projeto de construção desse centro. Aquele prédio do lado de lá, e na sequência a professora Marlene, a professora Emerson e a professora Julice construírem e concretizarem esse prédio do lado de cá. E nós, obviamente, assumimos o compromisso de manutenção e de projetar o futuro do centro para as próximas gerações e para os próximos cursos, viu, Alex? Queremos mais cursos de graduação, pró-reitor. Queremos mais cursos de pós-graduação. Temos um sendo avaliado na CAPES e já escuto, né, sons de uma possibilidade de mais um doutorado no centro. Isso é muito importante. Nós precisamos atender às demandas da sociedade. Nós precisamos fazer com qualidade. Professora Graça, agora lhe vejo aqui à minha frente. Sua importância nessa história também. As pessoas
precisam, as pessoas têm demandas e têm necessidades, e nós vamos fazer com que a educação pública gratuita e de qualidade, como é hoje o centro, chegue nesses espaços, sobretudo em tempos tão conturbados, para defender o diálogo, para defender a democracia, para defender a relação humana entre as pessoas, né? E novos conhecimentos e novas formações. Isso é bastante significativo e é muito importante para todos nós. Então, o nosso centro está em festa, o nosso centro agradece a presença de todos, docentes, vocês são fundamentais, eu sou docente, sou fundamental nesse processo, mas sem os estudantes não somos nada, sem os estudantes não somos nada. Então, os nossos estudantes ocupam um lugar sensacional, histórico, e mais do que isso, as entidades estudantis, historicamente, têm um papel fundamental nesse centro de organização, de debate, de discussão, com ideias convergentes e divergentes, respeitando a diversidade dos posicionamentos e construindo uma sociedade democrática, plural e respeitosa. Aos departamentos, todos os docentes dos nossos departamentos e aos servidores técnicos, aos nossos bolsistas de iniciação científica, bolsistas de trabalho, a todos que nós vimos e nos relacionamos no nosso dia a dia. O nosso muito obrigado. Então, dizer que a FAED agradece por toda essa história. Essa história não é minha, essa história é nossa. Essa história é uma história coletiva e ela vai continuar sendo construída, professor Oswaldir, por mais 60 anos, não tenhamos dúvida, centenariamente, bicentenariamente, por pessoas aguerridas como nós. Aqui esse centro é muito crítico, esse centro discute, esse centro ele faz debate, juntamente com outros centros da universidade. Ele quer melhorias na educação, ele questiona o ensino médio, a estrutura do ensino médio, ele questiona a educação básica, ele exige recursos para a educação. E nós fazemos isso aqui dentro nas nossas formações também. E queremos sempre o melhor para todos e para todas. Então, queridos e queridas, muito obrigado por esta noite bonita. É mais uma noite de congraçamento do que uma noite de tristezas. Pelo contrário, 60 anos não é sempre. 8 de maio de 1963. Essa data registrada nos anais do Conselho Estadual de Educação, com todos os nossos cursos, e a professora Marileia tem a honra aqui de ser a chefe de departamento do curso de pedagogia que é o nosso curso, que foi o primeiro curso desse centro. E que aqui forma grandes educadores e educadoras. Não é à toa, professor Oswaldir, que 1/3 do Conselho Estadual de Educação passou por aqui. Porque aqui se formam, aqui as pessoas vão para o mercado de trabalho, vão para as instituições e, olha, fazem a diferença nessa nossa sociedade. Então, essa minha mensagem é uma mensagem de emoção, de agradecimento, de alegria. E professora Dilson foi responsável por tudo isso juntamente com a comissão e tem uma grande programação que continua amanhã, não termina aqui. Esse aqui é apenas um ato. Amanhã de manhã, amanhã à tarde, à noite, quarta-feira o dia inteiro e culmina na quinta-feira de manhã na Assembleia Legislativa. Luizão, cara, você é demais, tá? Você faz parte dessa história. Tiago, vocês dois, como egresso e como estudantes homenageados, representam toda essa nossa FAED. Dona Nina, de coração, obrigado à senhora. Obrigado por todo o trabalho atento que todo o grupo de vigilantes da Copa, da limpeza, de todos os setores internos aqui do centro e da universidade fazem por nós. Muito obrigado. Temos visitas também, vejo a Justina aqui, não é? Justina, que veio da UFSC, vejo alguns outros colegas, familiares. Então, essa é uma noite de muita alegria e muita emoção. Obrigado e devolvo a palavra, então, ao mestre de cerimônias para o encerramento.
Só gostaria de, quando saírem, após o final, tem agendas disponíveis para quem não pegou a agenda ainda dos 60 anos, que a gente mandou fazer no ano passado, e tem também essas bolsas, essas ecobags, para distribuição para a comunidade que aqui está. Obrigado. Senhoras e senhores, encerramos aqui a solenidade comemorativa aos 60 anos da FAED e convidamos a todos para comparecerem no hall, onde será servido um bolo comemorativo. Desejamos a todos uma boa noite.